Boa tarde, flores dessa linda tarde de sábado, muito, muito linda, com um sol maravilhoso aqui em São Paulo. Espero que esse sol e essas palavras atinjam todos vocês, meus queridos ouvintes, aonde vocês estiverem. Hoje o programa vai ser bem especial. Eu sempre prometo isso, né, André? É um programa sempre especial, mas é porque eu faço com muito carinho mesmo. E todos que eu trago aqui eu tenho muito amor, e é esse amor que eu quero que chegue aí para vocês. Eu tinha prometido para vocês, para quem me acompanha, aqui no Batu, Portal da Cura, um programa para falar um pouco mais sobre a medicina integrativa com relação aos nossos animais, nossos irmãos queridos que nos acompanham no dia a dia. Então, quem viu o programa da semana passada, viu que eu conversei bastante sobre os cuidados com os animais, sobre a ótica do método Kovačić, que é esse método que atende pessoas com câncer, que nos une aqui aos sábados através do Portal da Cura. E hoje nós íamos expandir um pouquinho mais sobre como observar e entender o integral desse membro tão importante dentro de casa e sobre uma ótica clínica. Então, através de uma médica veterinária que viria hoje conversar conosco de uma forma mais clara e científica. E uma coisa sobre a doutora Camila Watanabe, que viria aqui hoje conosco, que eu adorei, e me surpreendeu de forma muito positiva, é a forma e a conduta responsável com que ela me informou que ela não poderia estar conosco aqui hoje. Então, estou dando ênfase nessa postura dela justamente para lembrarmos do momento que estamos vivendo hoje. Então, o momento que estamos vivendo hoje é um momento de pandemia, é esse movimento urgente que a gente tem de rever as nossas condutas e enxergar cada vez mais o quanto a nossa ação atual pode e vai atingir o próximo. Então, rever nossas prioridades e o que, de fato, precisamos para o dia de hoje, para que esse pequeno movimento que nós façamos não altere de forma negativa a vida do outro. Então, a doutora Camila, que aqui eu mando um beijo e desejo uma plena e ótima recuperação para ela, me ligou ontem informando que alguns sintomas, que não seriam graves, que seriam gastrointestinais, por exemplo, eles pioraram muito na última noite. Não, pode não ser ainda a Covid, nós não sabemos, mas também faz parte da síndrome. Ela poderia muito bem ter batido esse dia, descansado e vindo aqui conversar conosco como se não houvesse a sombra da preocupação, porém, por uma postura responsável, e aí eu coloco a palavra responsabilidade social, a qual todos nós devemos ter, ela me informou e mudou a nossa programação. E quantas vezes nós deixamos de pensar no próximo, sabendo que uma pequena mudança no nosso plano, né? Talvez alguma coisa que possa desagradar e não levar a gente àquele ponto inicial que nós desejávamos, pode salvar a vida de outras pessoas. Então, uma postura menos egoísta e mais consciente é o que nós precisamos ter nesses dias de hoje, sendo bem clara. Isso me inspirou e me lembrou de uma história e de um projeto de um amigo querido que super topou de estar aqui conosco. Eu já traria ele em outros momentos, porque vocês ouvintes sabem, eu adoro trazer histórias reais e exemplo de vida. Não tem nada mais inspirador do que a gente ver alguém realizando alguma coisa para trazer a força e ver quanto nós somos capazes também de gerar essa ação, esse movimento positivo para o mundo. Esse querido amigo que está aqui conosco é o Bruno Luiz. Ele iniciou um projeto maravilhoso aqui em São Paulo, que chama Dando Sopa. E eu adoro esse nome, eu adoro esse projeto. Ele vai contar um pouquinho mais dessa história e vai lembrar de quanto é frágil e quanto é necessário também a ajuda de todos para quem se encontra numa vulnerabilidade social e acaba chegando às nossas ruas. Então, aqui a gente está falando de São Paulo, mas tudo que a gente conversar aqui, vocês podem usar como uma analogia em qualquer outra ação, em qualquer outra causa que vocês estiverem próximos ou se tiverem afinidade, e eu quero estimular vocês a se aproximarem dessas causas, ok? E quem me aproxima aqui, quem me apoia e me incentiva a estar aqui conversando com vocês, eu não posso deixar passar batido, é o Mercado Batu. O Mercado Batu, vou lembrar aqui para vocês, é aquela plataforma digital que tem todos os terapeutas integrativos, das terapias naturais,
Tem um mercadinho digital onde você consegue acessar todos os produtos para você se cuidar, então você ter autonomia e liberdade para levar o bem-estar para dentro da sua casa. E eles estão com um blog e uma agenda de aulas e eventos. Então, para fortalecer aqui o programa, vai lá, acessa a plataforma digital, consuma e conheça um pouco mais sobre tudo isso e depois me manda um feedback. É isso mesmo, eu quero ouvir como tem sido a experiência de vocês nas terapias naturais, nas práticas integrativas, seja através da plataforma do Mercado Batu, ou seja através do meu programa. Aproveita, já me manda aquele beijinho que eu adoro e a sugestão de vocês. Eu adoro ouvir vocês. E quem me acompanha sabe que eu sempre trago aqui os pontos, as questões ou os convidados que vocês me sugerem. Aproveita e me manda aqui, então, todas as sugestões e já vou dar o start nessa nossa conversa, porque eu falo demais e esse mocinho tem muita coisa para falar também. Essa nossa hora, que começa agora esse mês, né, um programa de 1 hora agora, fica curto na presença de uma pessoa tão querida quanto o Bruno. Bruno Luiz, eu só não sei falar seu último nome, Brunão. Qual que é? É Leibhans. Muito chique. Leibhans é chique, né? Chique, complicado e dá um pouquinho de trabalho, viu? É isso aí. Eu já logo soletro de uma vez para não ter problema. Então eu vou resumir esse nome todo bonitão como Brunão. Querido Brunão, seja muito bem-vindo aqui à Vibe, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigada aí por compartilhar essa sua história e seu carinho conosco. Obrigado, Paty. Para mim, assim, é um orgulho demais estar aqui no seu programa. Você é uma pessoa que eu admiro muito, 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 por tudo que você faz, pela simpatia que é você e pela sua família, tá? Então, sua família me inspira sempre, eu acho que deve inspirar muitas pessoas. O seu pai aí, o Jota, ajuda a gente toda semana com os pães que a gente entrega na rua. Perfeito. Então, para mim, nessa tarde maravilhosa aqui, é um prazer, estou muito feliz em poder falar do projeto que hoje é a minha vida e é isso, vamos que vamos bater um papo gostoso aí. Vamos sim. Também, olha, obrigada, Bruna, obrigada mesmo pelas palavras, você me inspira, por isso que está aqui, e meus pais também, a minha família inspira, é gostoso porque, na verdade, a gente vai unindo todo o trabalho e a família vai crescendo, né? E é gostoso, você falou sobre os pães e a gente tem muita coisa para falar aí, eu queria que você começasse contando um pouco da história, mas também como você consegue realizar isso, né? A forma que você consegue organizar no sentido de planejamento e a união dessas forças que você vai recebendo. Coisa pra caramba. Me conta a história. Da onde surgiu Dando Sopa? Vamos lá. Vamos começar do começo. Boa. Né? A história é longa. Vamos resumir aqui dos pontos principais. Eu queria começar falando do nome, né? O nome Dando Sopa. O nome Dando Sopa foi uma brincadeira que a gente fez. Bruno, sempre participei de projetos sociais, de outros projetos, já trabalhamos com idoso, com criança, já trabalhei com câncer também, mas assim, sempre algumas coisas pontuais em projetos separados e não dava muita continuidade. Quando a minha filha nasceu, a Manuela, que hoje já está prestes a fazer 6 anos, a minha esposa ficou grávida, eu parei com esses trabalhos voluntários para poder dar uma força em casa. Só que aquilo foi me consumindo, aquela falta de fazer o bem, né? Foi me incomodando. Eu falei, puta, eu preciso fazer alguma coisa. E o caminho da minha casa até o meu trabalho, eu passava por uns 15 moradores de rua. E aquilo ia me incomodando. E a falta do trabalho voluntário me incomodando também, eu resolvi juntar os dois. E falei, vou fazer uma coisa meio que sem compromisso, que não me dá muito trabalho, e vou vir trazer aqui pro pessoal uma sopinha, um lanche, no inverno aí um cobertor, uma blusa, e tá tudo certo, né? Achei que era uma coisa mais simples assim, né? Uhum. E a gente fez até uma brincadeira, o Dando Sopa, o nome é uma brincadeira, né? Uma brincadeira de duplo sentido. A gente entrega a sopa na rua, por isso Dando Sopa, mas seria um chamariz, você que tá dando sopa aí, você que não tá fazendo nada, você que tá aí de bobeira, vem ajudar a gente. Eu sempre tive essa impressão e eu nunca te perguntei, mas a sensação você tá dando sopa, então vamos fazer alguma coisa aí, né? Exatamente, a ideia é essa. Legal. E aí dessa brincadeira estamos aqui, conversando numa rádio, para poder falar do projeto. Já são 5 anos de projeto e o projeto se desenvolveu porque eu percebi um pouco mais da gravidade que é estar nas ruas, né? Como eu contei agora, eu achei que eu levando um potinho de sopa
um lanche, um cobertor, eu estava resolvendo o problema daquelas pessoas. A gente começou o projeto no inverno muito rigoroso, 2016. Depois de 3 meses entregando sopa, entregando as cobertas, entregando roupa, o inverno terminou e a gente ficou pensando, falou, pô, a gente vai continuar entregando sopa no calor? Né? Brasil, um país tropical, calor, mesmo no verão, mesmo fora do verão, é quente, né? Falei, será que a sopa vai ser bem-vinda? Vamos perguntar para eles para a gente poder entender, né? Nada melhor perguntar para eles o que eles acham. E perguntamos para todos e 90% deles a resposta foi o seguinte, falou, meu amigo, você pode trazer o que você quiser. O que a gente quer que você continue fazendo é sentando do nosso lado aqui, batendo um papo de igual para igual, como irmão, como os seres humanos devem tratar os outros seres humanos, né? Independente da classe social, da condição que eles estão. Por isso que o termo correto é a gente falar pessoas em situação de rua, né? Não pessoas de rua. Elas não são de rua, elas estão em situação de rua por algum problema, por algum trauma que elas tiveram no passado. Perfeito, porque assim você já define que é temporário. Que é temporário, exatamente. Porque se fosse uma coisa fixa, não tem o porquê você estar lá fazendo, tentando ajudar essas pessoas, se é uma coisa que não tem como mudar, né? E aí a gente percebeu que essas pessoas, elas são muito mais carentes, elas têm muitos traumas, porque se você vai parar na rua, é porque você já tem uma série de dificuldades. E aí você fica 10 anos na rua, você cria mais uma série de traumas, né? Você não é visto. E quando você é visto, é sempre pro lado negativo. É sempre as pessoas te apontando o dedo. É sempre, olha, o culpado, aconteceu alguma coisa, sumiu alguma coisa. Ah, deve ter sido aquele moço ali. É você que fez a bagunça, é você que não tem higiene, é você que usa droga, é você que rouba, é você que é marginalizado totalmente. Então a gente percebeu que o trabalho era muito mais para esse lado do que suprir apenas as necessidades do corpo, né? Obviamente que a fome dói, o frio machuca demais, mas a solidão e o desprezo eu acho que é uma situação um pouquinho pior. E a gente vem trabalhando esse lado mais espiritual, o lado mais psicológico deles. Por isso que o nosso trabalho é semanal. A gente escolheu não atender muitas pessoas, porque na cidade de São Paulo, se a gente for ver o censo, são 24 mil pessoas moradores de rua. Mas a gente que faz o trabalho na rua sabe que esse número está longe do correto. Então seria maior o número? Muito maior. Assim, eu, Bruno, chutaria perto de 100 mil pessoas. Tá? 100 mil pessoas eu acho que... Porque São Paulo é gigantesco. É gigante. É gigantesco. Não, gigante. A gente está localizado no bairro do Ipiranga. É isso que eu ia falar. É interessante a forma que você organiza, porque é um lugar fechado e você trabalha por rotas, né? A gente trabalha por rotas, né? A gente está no bairro do Ipiranga e a concentração de pessoas de rua está no centro de São Paulo. Só que a concentração de grupos que ajudam também estão no centro de São Paulo. Então por que eu ia desviar das pessoas que estão na rua no bairro do Ipiranga para ir atender no centro? Falei, eu vou atender o próximo mais próximo, Justamente. Né? E aí começamos a procurar as pessoas que estavam na rua no Ipiranga. E aí é um dado que choca um pouquinho. Há 3 anos atrás, a gente conseguia atender 70 a 100 pessoas. Isso fazendo uma varredura rua por rua ali do Ipiranga. Não tinha mais de 100 pessoas na rua. Hoje a gente atende 200 e deixa de atender umas 100, assim, por falta de estrutura, por falta de doação, por falta de verba, tá? Então, em 3 anos, triplicou o número de pessoas. Triplicou o número de pessoas na mesma rota, no seu mesmo caminho. Na mesma rota, exatamente. Chocante então, mesmo. Só no bairro do Ipiranga, a gente pega um pouquinho do Cambuci, um pouquinho da Moca, mas assim, 90% das pessoas que a gente atende é bairro do Ipiranga. A gente atende 200 pessoas, mas tem umas 100 ali que ficam sem atendimento porque a gente não tem estrutura para isso ainda. Sabe, Bruno, uma coisa que traz uma admiração, né, e o meu respeito ao seu trabalho e outros trabalhos em outras causas também, é a forma sincera com que você realmente se entrega a isso. Então, você tem organização, você tem um compromisso mantido. Então, você tem essa disciplina de... Eu startei, então, dando sopa, percebi que tinha algo a mais
E lógico, o buraco, então, a situação ela é muito mais ampla e complexa do que a princípio nós imaginamos, né? E eu preciso fazer algo, mas para fazer algo você tem que ter o que o olho no olho que você citou traz. Você tem que ter respeito por aquelas pessoas. E respeito a gente conquista, né, Brunão? Então você não conquista numa visita, com um potinho de sopa, você conquista estando lá toda semana, na hora que você combinou, no dia que você combinou, e dando sequência do que foi conversado. Então as palavras não são em vão, né? Exatamente. Então uma hora o cara só quer trocar ideia, como você falou, então senta aqui porque eu preciso de um irmão perto de mim, você é o irmão. Cara, bati o olho, quantas vezes, vamos pronto-socorro, tem remédio. É minha filha que tá doente, tudo que eles vão conversando e pedindo, é um RG que eu sei que você tira, exame e afins, você vai entregando aquilo como forma, então, de resgate dessa dignidade, condições, né, físicas e sociais para ele se restabelecer. Eu acho isso muito bonito, na verdade, porque é o caminho que você encontra dessa dedicação para retornar eles a uma vida que a gente acredita que todos merecem, pois somos todos iguais. Isso é fantástico. Eu tô falando isso, Brunão, porque você falou uma coisa no começo que eu achei interessante, assustador e triste, mas é um número que a gente não pensa. Qual é a média de período que muitos deles levam nessa situação para retomar uma vida digna, uma vida igual à nossa, tendo segurança, que eu acho que o primeiro ponto né? Segurança para se viver, dormir e acordar bem, para então pensar na vida e pensar em outras questões. Você falou 10 anos? Eu falei 10 anos aqui como um exemplo, mas isso é um dado muito difícil da gente tentar pegar uma média, porque cada ser humano é diferente, né? Cada cabeça é diferente. A gente não pode generalizar nenhum grupo nunca, eu acho, né? A gente não pode generalizar os políticos, a gente não pode generalizar a nossa polícia, a gente não pode generalizar o pessoal das igrejas, e como a gente também não pode generalizar o povo que está em situação de rua, porque cada um veio por um trauma diferente, cada um se encontra com um psicológico totalmente diferente. A questão é que a prefeitura e o governo não dão a assistência necessária, os grupos, as ONGs, elas dedicam 100% do seu tempo e fazem isso com muito amor, mas falta uma estrutura muito grande. Porque você imagina, o nosso trabalho, imagina uma pessoa que praticamente ela não conversa com ninguém durante o dia inteiro. Tá? Se ela conversa com algum outro morador de rua que também está numa condição parecida com a dela, né? E aí você se propõe a uma vez por semana ir lá e conversar com ela uns 10 minutos. Além de levar a sopa, levar o cobertor, que a gente fala que é uma desculpa para a gente poder chegar lá, né? É uma desculpa gostosa, uma desculpa bem temperadinha, quentinha, que aquece o coração. Eu adoro, eu sempre falo isso. Dando sopa é maravilhoso. Mas é uma desculpa para a gente poder tentar entender a cabeça daquele cidadão, o coraçãozinho dele. E assim, em um ano, são 50 entregas. Eu te faço uma pergunta. Quem da sua família, que não mora com você na mesma casa, você encontra, por exemplo, 50 vezes no ano? Você não encontra ninguém, não tem ninguém da família que a gente encontra 50 vezes no ano. Então, após um ano, esse cara praticamente faz parte da sua família. Ele vira um amigo, ele vira um confidente, ele vira um cara que você ajuda, mas que muitas vezes ele te ajuda também. Porque você vai lá, às vezes você conversa e você escuta a história de vida dele, você vai para sua casa pensando, fala, cara, olha a felicidade que esse cara tava, tudo que ele já passou, e ele tá sorrindo, e ele tá tentando se levantar de novo, e eu tô aqui preso num problema pequenininho. Então isso é um impulso para a nossa vida também, né? Então, assim, precisa mudar muito, tá? A gente precisa montar uma estrutura muito grande. O grupo Dando Sopa conseguiu tirar 42 pessoas da rua, tá? Nesses 5 anos. Parabéns, Bruno. Mas falta estrutura, porque assim, a gente tira da rua. Mas a gente precisava ter uma casa, isso é um projeto que a gente está desenvolvendo, e a gente precisa de parceiros e precisa de ajuda para montar uma casa de ressocialização, onde ele consegue ter um acompanhamento terapêutico, onde a gente já tem empresas cadastradas para poder inserir esse cara de novo no mercado, onde a gente consegue ter cursos profissionalizantes,
né? Onde a gente consiga ter um espaço de convivência para ele se reinserir com a família dele novamente. Então, assim, é uma estrutura grande. Tá? E a gente fala, por exemplo, o Grupo Dando Sopa que atende 200 pessoas. Você pensar em São Paulo, que são 100 mil moradores de rua, é um negócio absurdo. Só que tem as ONGs, tem muitos grupos, muitos coletivos que fazem a mesma coisa que o Dando Sopa faz hoje. Então a gente precisa de investimento, a gente precisa de gente que acredite no nosso trabalho e que acredite no ser humano como a gente acredita, porque tem solução sim. Não, é fantástico. E você fala desse coletivo, de outros grupos que também atuam. O gostoso de você, como você descreveu, fazer ao próximo, mas aquele próximo que está próximo a você, então você determinou uma área próxima da sua vida. Com esses 6 anos, você acabou criando essa rede de apoio de outros trabalhos que recebem outros nomes, né, de outras regiões, e entre vocês se comunicam e distribuem, certo? Entre ações, recursos. Sim. A gente tem 2 grupos, o Grupo Ecos e o Grupo Na Rua Somos Um. São o quê? A gente junta lideranças desses coletivos para a gente se organizar. Principalmente quem atende o centro da cidade. Porque o centro da cidade você sai com 1.000 marmitas, 2.000 marmitas, e imagina se 3 coletivos vão no mesmo dia. Né? É um super de um trabalho, você faz 2.000 marmitas, chega lá, o cara acabou de comer a marmita do outro grupo. E aí fica 3 dias sem esse pessoal ser atendido. Ai, fantástico. Não, então a gente tem uma rede para se comunicar. Quando a gente ganha uma doação grande, é dividida, né, entre os coletivos. Então, entre a gente, essa coletividade já funciona de uma maneira que a gente até se espanta como a gente consegue se organizar. Eu estava brincando hoje no grupo, falei... Olha, para você ser líder de um coletivo desse, você tem que ser formado em logística, você tem que ser formado em recursos humanos, porque assim, você lidar com pessoas, você lidar com retirar doação, entregar doação, dividir, é complicadinho, dá um trabalhinho. Não, são muitas competências, animais. Eu que comecei lá atrás com essa brincadeira do Dando Sopa, uma brincadeira séria, mas ainda com um tom de brincadeira, hoje o Dando Sopa ocupa 70% do meu tempo. Mesmo a gente já tendo uma rede de apoio aí de outras pessoas que fazem parte da diretoria aí do Dando Sopa, mas dá trabalho, a gente precisa de muita ajuda ainda, viu? Sim. A gente está aqui na reta final do nosso primeiro bloco, e aí no próximo bloco a gente vai puxar um pouquinho sobre isso, Brunão, sobre quem são as pessoas que te ajudam diretamente dentro do Dando Sopa, e principalmente, depois de 6 anos de trabalho, além desses coletivos que se organizam, então, para distribuir de forma correta esse trabalho, essa assistência, essa presença com os nossos irmãos que estão em situação de rua. Exato. Eu quero saber quais olhares de órgãos públicos você alcançou, que eu acho que é interessante aqui para o pessoal que acompanha a gente entender um pouco mais também qual que é a real presença, que eu acredito que seja mais regional do que maior do que isso, não sei, mas você vai contar aqui pra gente. E eu queria só ressaltar um ponto que você falou que eu acho maravilhoso, e é importante. Mais uma vez, quem me escuta aqui, quem acompanha essa conversa, aqui é a Paty Kovacic falando, com o Bruno Luiz, Brunão, aqui do Ipiranga. A gente está falando de uma situação de vulnerabilidade social muito específica. Então, pessoas que estão neste momento na rua. Mas quantas outras causas não fazem nós despertarmos para a nossa vida, despertarmos, eu falei mais cedo como prioridades, mas o Brunão falou aqui, despertar mesmo para o tamanho do que você está vivendo, se é um problema de fato ou não, né, Brunão? Às vezes a gente inflama tanto uma coisa que é tão pequena, você gasta uma energia, você gasta um tempo, quando você podia estar se conhecendo, se entendendo e vendo o que você pode oferecer para o outro. É despertar para esse tempo, é despertar para o nosso dia, e é esse o convite aqui sempre dos nossos sábados juntinhos. E eu espero que vocês estejam aproveitando esse nosso papo e segura aí firme para o próximo bloco a gente seguir essa conversa com o Brunão do Grupo Dando Sopa. Valeu! Boa tarde, flores dessa linda tarde. Sejam bem-vindos de volta ao Batu, Portal da Cura. Esse programa que quem me acompanha já sabe que rola aí há 1 ano, exatamente 1 ano. Aliás, esqueci de comemorar isso. Hoje, Brunão, seja bem-vindo ao 1 ano. O André Mota, como você deixa eu esquecer disso? Olha só, o Jean também. Isso não ia ser eu que ia estar aqui, ó.
Nossa, fantástico. Muito bom comemorar com você, querido ouvinte. Muito bom comemorar com você, Brunão, aqui. Um amigo que eu acredito e me inspiro bem, me inspiro amor. Hoje a gente está conversando aqui sobre responsabilidade social de uma forma geral. Então, eu quero alertar vocês, eu quero abrir os seus olhos de uma forma muito leve para ter essa percepção, para enxergar além das nossas portas, os nossos muros, né? Enxergar além do que nossa mãozinha, os nossos olhos podem alcançar. Então, esse é um convite muito sutil, tá? Muito suave e amoroso para vocês ouvirem, seguirem ouvindo essa história aqui do Bruno Luiz, que eu chamo de Brunão, porque o cara, ele realmente é muito maior do que cabe nesse físico, e ele cuida de um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo que chama Dando Sopa. Então, o Dando Sopa, ele é um convite aí para quem estiver dando sopa, sem nada o que fazer, pensar no próximo e trabalhar esse pensamento de uma forma generosa, de uma forma realmente evolutiva, de forma positiva, eu quero dizer, né? Quem me apoia aqui no programa é o Mercado Batu, então acessa aí a plataforma digital que traz todas as possibilidades dentro das práticas integrativas e terapias naturais. E também, por favor, acessem o site da nossa ONG. Lembra que eu sou enfermeira, sou terapeuta integrativa voluntária da AEMK, Associação Estevão e Maria Kovacic, que oferece de forma gratuita tratamento de câncer aos pacientes que recebem esse diagnóstico. É uma terapia natural, sem efeitos colaterais. Então, por favor, acessem o site, entrem no YouTube e vejam ali depoimentos e a história até mesmo do Estevão Kovacic, que é o cientista que desenvolveu essa teoria. Conheçam um pouco mais sobre essa prática e como eu falei aqui, é sempre um convite para a gente expandir aqui a nossa cabeça, o nosso coração. Se você não está vivendo essa situação, é sempre gostoso conhecer, né? Conhecer e saber não ocupa espaço. E eu tenho certeza que em algum momento específico, especial, você vai poder entregar essa informação a outra pessoa que possa usufruir dela. Então, seguindo nessa pegada aqui, eu tô feliz ainda que você tá aqui, Brunão. Eu tô demais. Nossa, também. Agora eu tô mais... Eu já tava bem, agora eu tô... sem máscara aqui, vocês iam ver aqui, ó, eu tô com câimbra na bochecha. Não, mas é muito bom, inclusive, ele ter citado isso. A gente tá seguindo todos os cuidados aqui dessa fase vermelha, como ela pede, tá? Então, aqui na rádio, nós usamos álcool, estamos aqui conversando dentro do estúdio com máscara para poder preservar um ao outro. É claro que nós estamos numa situação favorável, tanto eu quanto o Bruno, então nós estamos nos organizando para nos expor quando necessário. Então ele segue fazendo o trabalho dele, eu sigo fazendo o meu trabalho, mas, lógico, sempre pensando na família e até que ponto a gente pode se expor, em que momento a gente vai se expor para não comprometer ninguém. Eu aproveito para só o último gancho aqui, para agradecer e dar os parabéns também para a equipe da Vibe Mundial, essa rádio querida, André Mota, André Cosmo, o nosso querido Gabriel, que está de férias, o Doni, o Jean, que está sempre comigo aí, quem me acompanha sabe que todos os sábados à tarde o Jean está comigo. Vocês são incríveis, estão aí todos os dias cuidando com carinho para entregar aos nossos ouvintes esse nosso papo do bem, nesse papo do amor. Então, obrigada, vamos seguir firme e forte neste trabalho e nessa conversa com o Brunão. Então, quem acompanhou o primeiro bloco, eu estava contando aqui, a gente estava conversando sobre a situação vulnerável que se encontra os nossos moradores de rua. Então, a gente trouxe alguns pontos importantes. Se você não conseguiu ouvir, volta depois no podcast, segunda-feira, ou entra no meu YouTube e assista a conversa inteira com o Bruno Luiz. Ele falou e nos lembrou que, além deles serem nossos irmãos, então eles são iguais a nós, eles estão vivendo uma situação temporária. Quantos de nós não estamos vivendo os conflitos que nos abalam, nos estremecem por causa da pandemia? Então, a pandemia colocou a gente para dosar muitos dos nossos valores e dosar os nossos relacionamentos e ver o quanto realmente cada um desses novos conflitos são impactantes, ao ponto de a gente prestar atenção nesse tempo de retorno do equilíbrio e, mais do que nunca, de forma urgente, olhar para fora. Então, se eu dentro de casa, com todas as condições, tendo ou minha família, ou um trabalho, ou um grupo social que possa me dar aquele esteio, me dar esse apoio, me trazer para o eixo cada vez que meu coração e minha cabeça saem do lugar, imagina quem temporariamente já vivia sem isso e agora, durante a pandemia, os olhos que já não enxergavam se fecharam quase que completamente. Então, eu quero entender um pouquinho agora com o Bruno, além de trazer essa empatia nossa para os nossos irmãos específicos nessa causa, eu queria entender dentro do grupo Dando Sopa,
Quem que ajuda você a executar o trabalho braçal, mas operacional do dia a dia de organização, essa logística de preparo, porque existe uma disciplina da rotina da visita para os nossos irmãos. E também, Bruno, se você puder dar esse ganchinho, com esses 6 anos de trabalho, quais foram os olhos oficiais, né? Quais são os órgãos oficiais que né, deram a atenção a você ou dão algum tipo de suporte nesse trabalho? Vamos lá, Paty. Eu acho que a rede de apoio é uma rede muito humanizada, tá? Então, quem realmente nos apoia são voluntários. Voluntários, pessoas físicas, tá? Que estão lá semanalmente junto comigo, que participam de reuniões, que a gente sempre está sentando junto. Hoje em dia, reuniões virtuais, né? Para sempre estar discutindo qual a melhor maneira e como a gente gastar essa nossa energia de uma maneira mais eficaz. Porque é muito complexo quando você trabalha com um ser humano, né? Porque como a gente falou no primeiro bloco, cada cabeça é uma cabeça, cada trauma é um trauma diferente, então a gente precisa... não dá para tratar como baseada, né? Aqueles 10 vão fazer de um jeito, o outro ali de outro. A gente precisa pegar cada um e tentar entender o problema de cada um de uma maneira diferente. O que funciona com um, não funciona com o outro. O padre Júlio Lancelotti, que é uma inspiração para a gente, que já tem esse trabalho com o pessoal em situação de rua há quase 40 anos, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, cara, você oferece coisas para um morador de rua, mas você aceitaria isso daí? Por exemplo, a prefeitura tem os albergues. Você, Patrícia, aceitaria ou se sentiria bem num dormitório onde dormem 100 pessoas, onde dessas 100 pessoas, 70 estão alteradas, né, pelos entorpecentes, por álcool que usaram na rua? Você se sentiria bem dormindo lá, vivendo num lugar desse? Né? O padre fala muito, pé de pobre não tem tamanho, né? Mas, a gente se incomoda se a gente está usando um chinelo que é um pouco maior ou um pouco menor, né? A gente quer o que cabe exatamente no nosso pé. Eu não gosto de camiseta preta, eu gosto de camiseta branca. A pessoa tem direito também a ter gostos, a ter escolhas, né? Então, é um trabalho para os seres humanos. Não é olhando como a ralé da sociedade, não. A gente tem que ter esse olhar como humanos. E quem ajuda a gente são pessoas verdadeiras, são voluntários que se solidarizaram Tamo junto. com o nosso trabalho e simpatizaram e estão lá dando sangue, tá? O que eu posso falar da prefeitura, o que acontece é o seguinte: começou a pandemia, tá? Ótimo. Vamos entrar nesse assunto pandemia para complementar. Aquela campanha gigantesca, fica em casa. Ninguém sabia o que era, todo mundo com medo. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. E os moradores de rua? Eles iam para que casa, né? E aí, com o medo, realmente as pessoas ficaram em casa. 95% dos coletivos que ajudavam essas pessoas ficaram em casa. A gente foi muito corajoso, a gente teve que fazer uma série de protocolos de segurança. E o Dando Sopa não parou nem uma semana. A gente não parou, porque eu, Bruno, fui para as ruas e a visão que eu vi foi uma visão desesperadora, né? O cara que comia num restaurante, o restaurante estava fechado. O cara que fazia reciclagem, o ferro velho estava fechado. O cara que pedia dinheiro no farol, não tinha carro, não tinha gente na rua. Então eles estavam desesperados de fome. E eu falei, eu não posso parar. Eu vou me paramentar inteiro, e álcool gel, e 20 máscaras, e face shield, e tudo que é possível. Mas a gente vai na rua. 0 contato físico, mas a gente foi pra rua. E o que aconteceu foi um caos no centro da cidade e nos arredores, porque os grupos pararam de ajudar. E aí a prefeitura olhou e viu que a gente fazia uma diferença gigantesca. Então, a prefeitura chegou... Eu comentei aqui que a gente tem um grupo, o Ecos e o Na Rua Somos Um, que é essa junção de líderes, de coletivos. E aí a prefeitura veio procurar a gente e falou, pelo amor de Deus, vocês têm que voltar. A gente falou, então tá bom, a gente vai voltar. Fantástico isso. Mas agora eu preciso da ajuda de vocês, né? Ótimo. Então, assim, estamos em conversas aí com a prefeitura. A prefeitura já autorizou a gente a estar nas ruas
Agora nesse toque de recolher, que todo mundo tem que estar em casa, né? Até as 8 horas da noite, a gente tem essa autorização. Já é alguma coisa. Porque antigamente a prefeitura até multava os coletivos que... Sério? Que davam comida Antigamente pro pessoal. você diz no começo da pandemia? Não, antes da pandemia. Antes da pandemia. Sério? Antes da pandemia. Bom, mas isso é uma outra conversa, né? Vamos seguir o barco. Vamos focar. Vamos seguir o barco aí. Como você falou, se for conversar cada detalhe, lembrar de cada história, a gente vai ficar 3, 5 horas aqui conversando. Mas o que eu queria falar é o seguinte, o Dando Sopa teve que se reinventar. Tá? A gente sempre tratou com o pessoal em situação de rua. O que aconteceu? Começaram a bater na nossa porta lá famílias carentes que têm o seu teto, mas que estavam em situação de vulnerabilidade, prestes a ir para a rua. Falando que não tinha um arroz, um feijão para comer. Mais uma situação nova que veio com essa urgência. Uma situação nova que veio com a pandemia. A gente começou, entregou uma cesta básica, 2, 3, 4. Na pandemia, só o ano passado, nosso grupo entregou 6.000 cestas básicas. 90 toneladas de alimento. Então a gente não parou por um segundo. Nosso grupo, pelo contrário, trabalhou 3 vezes mais do que a gente já trabalhava. A gente teve que se reinventar. E eu acho que a pandemia é isso. É um convite para todo mundo se reinventar um pouquinho. Parar de olhar para essa bolha que a gente vive, do nosso conforto, né? Dos nossos privilégios. Eu falo para todo mundo, só de você ter uma geladeira e poder abrir uma geladeira e você escolher o que você vai comer, é um privilégio gigantesco. Você poder abrir a torneira e sair água, é um privilégio. Tomar um banho quente é um privilégio. Você abrir o guarda-roupa e escolher se a camiseta é azul, amarela, verde, ou regata, ou comprida, ou moletom, é um privilégio sem tamanho, gente, sem tamanho. Então eu convido a todo mundo, saia da bolha, põe a cabecinha para fora, olha como é que tá a vida do seu vizinho, como é que tá o pessoal da rua, né? Como é que estão os idosos, como é que estão as crianças, como é que estão o pessoal das comunidades. A gente pode ajudar? Sim, muito. Não precisa sair de casa. Tem N maneiras de ajudar, né? Hoje a gente tem as redes sociais, a internet, globalização. A gente pode ajudar de N maneiras, N maneiras. Sim. E Bruno, se você me permite complementar aqui, para você ouvinte que está comigo sempre acompanhando a forma com que eu falo e trago as reflexões, então, essas histórias de vida, experiências que nós não tivemos, mas como o Brunão falou, a gente não precisa sair de casa para conhecer e sentir na pele, para criar simpatia, tendo uma nova percepção, eu trago aqui a ideia sobre os privilégios, que sim, temos inúmeros privilégios, não olhe com culpa, não olhe com peso para esse privilégio. Fala, poxa, que bom, hoje eu desperto, hoje eu olho para isso e eu sou grata a isso. Então traga o sentimento de gratidão, traga o sentimento de amor para essa possibilidade, para essa condição de vida que você tem. E aí então, como o Bruno falou, aí põe a cabecinha para o lado de fora da bolha e fala, peraí, o que eu posso fazer com essa minha percepção? O que eu posso fazer com as condições que eu tenho hoje? E faz aos poucos e sinta, procura pessoas de confiança, como aqui eu apresento para vocês o Bruno já falou de outros 2 grupos. Então, não traga um sentimento pesado para isso, tá? Mas o convite, ele é muito sincero e ele é real. Para você ser grato a tudo que vocês têm de condição de saúde física e condições de vida, de moradia, como eu falei mais cedo, familiar, profissional e social. E bora aproveitar isso que Deus nos deu para ampliar esse sentimento maravilhoso que é poder viver e poder, como o Bruno falou, da mesma forma, escolher se vai vestir verde ou azul hoje, se vai comer arroz e feijão com bife, né? Ou com calabresa, sei lá. Não sei. Mas escolher para quem que vocês vão doar, né, essa gratidão e esse amor. Então vamos ampliar um pouquinho esse olhar. Manda ver, Brunão. O sentimento é esse mesmo, Paty, é de gratidão. É pra gente agradecer e ver que somos pessoas abençoadas e a gente tentar dividir isso. Né? Dividir o sorriso, dividir a simpatia, dividir um pouquinho da comida que a gente tem ali na nossa despensa com o próximo. Então, temos que agradecer, sim, e dividir. E, gente, é um convite que eu faço. Se vocês soubessem a gratidão que é e o bem que faz pra gente poder ajudar a outra pessoa, é um sentimento que cura a gente. Então, eu vou contar uma historinha bem rápida aqui que aconteceu na rua. Eu não gosto de citar nomes, tá? Porque a condição que eles estão nas ruas aí não permite a gente ficar identificando. Mas um irmãozinho de rua
numa quinta-feira que a gente estava entregando sopa. A gente encontrou ele, a gente sempre encontrava, ele estava muito agitado, estava um pouco nervoso, falou que tinha brigado com uma outra pessoa na rua. A gente tentou acalmar, depois a gente descobriu que ele estava com um facão atrás, assim, mas ele largou o facão, tratou a gente com super respeito, tá? Sem perigo nenhum. Mas era a condição que ele criou para trazer uma segurança para ele, a sensação uma segurança. As né? pessoas na rua sempre tem alguma coisinha ali por uma segurança física, né? E aí a gente chegou com toda a calma do mundo, ofereceu a sopa, de primeira ele não quis a sopa, a gente conversou, ele falou que ele tinha brigado com uma outra pessoa, que estava com os ânimos muito à flor da pele, e aí desabafou, falando que ele já estava há mais de 10 anos na rua, que ele não aguentava mais aquela situação, que ninguém olhava para ele, tananana. Bom, sem muitos detalhes, a gente terminou aquela conversa ali depois de uns 10 minutos, ofereci novamente a sopa, ele falou, tá bom, vai, eu vou comer essa sopa aí. E aí ele sentou, começou a comer a sopa e a gente saiu. E eu sempre brinco que eu falo, nossa, como eu gostaria de ser um passarinho, uma mosca para ficar ali observando o que acontece depois que a gente sai, né? Mas 3 meses depois a gente encontrou esse irmão novamente. Ele de longe, ele lembrava o nome de todo mundo que estava naquela quinta-feira. Eita. Chamou a gente e aí ele fez questão de contar que aquele dia ele estava indo se suicidar. Por solidão, por infelicidade, por revolta de ele estar naquela situação, e que a gente salvou a vida dele com uma conversa, e que aquela sopa acalentou o coração dele, e então a gente salvou uma vida, né? Então, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente doa o nosso tempo, doa o nosso ouvido, e faz isso com o coração, você pode estar salvando uma vida, tá? E esse foi um retorno que a gente teve. Sabe lá quantos... Outros que viveram algo muito parecido, né? Exatamente. Então, quis compartilhar aí, porque a gente pode fazer o bem, não precisa ser com coisas materiais, né? Pode ser com uma conversa, com um acalento no coração, né? Esse é um caso extremo, assim, mas quantas vezes na sua casa, né, Brunão, na sua rua, que um oi ou um bom dia para uma outra pessoa já não fez ele, né, pensar de uma forma diferente sobre a vida, a pessoa, eu digo, né? E trazer essa coragem, porque desistir da vida é muito grave, né? É muito sério. E a gente se vê tão forte, tão distante desse momento, mas qualquer um pode chegar na situação que ele chegou. Com certeza. Eu encontro muitas pessoas na rua que falam 5 línguas, que já foram donos de empresas, assim, gigantescas. Então, se a gente perde o equilíbrio, e aí tem traumas que podem ser traição de marido ou mulher, ou um falecimento de algum filho querido que desestabiliza a vida toda da pessoa, falência de empresas que terminam, né? Então, assim, tem N motivos. Obviamente que temos o motivo do álcool e das drogas, mas, novamente, não podemos generalizar, porque não é o principal motivo dessas pessoas irem para as ruas, não é o álcool e as drogas. Sim. Elas até podem se encontrar em situação de uso da droga e do álcool como uma fuga daquela dor que ela tem. É isso que eu falava, acho que a palavra é fuga, né? Ela vira uma muleta para essa fuga. Eles têm. Pô, a gente sabe, a gente trabalha todos os dias. Se você para de trabalhar 6 meses, o que acontece? Você fica louco. Você fica louco, acaba o dinheiro e você faz o quê? Não. Se você não tem uma família para te ajudar, você vai pra rua, tá? Então, assim, é muito normal pessoas como nós, tá? Se você olhar ao seu redor, na sua família, seu pai, seu irmão, seu tio, seu primo, amanhã, a vida, eu costumo dizer que a vida é roda gigante. Estamos aqui embaixo, amanhã estamos lá em cima, e vice-versa. Hoje estamos aqui em cima, amanhã podemos estar lá embaixo. Então, enquanto estamos aqui em cima, numa condição mais equilibrada, estende a mão para quem está lá embaixo. Porque se amanhã você estiver lá embaixo, você com certeza vai estar implorando para alguém esticar a mão para você. Justamente. Brunão, você comentou sobre outros dois coletivos que ajudam, então também no trabalho específico de rua, só que você citou, por exemplo, aqui uma das fugas. Então, é uma forma que eles usam para amenizar as dores, pode ser o álcool, pode ser a droga. E eu sei, porque eu pude, né, ao longo desses anos, acompanhar poucas, mas algumas histórias eu pude acompanhar com você, que você também tem hoje alguns locais que você ajuda
em contrapartida do apoio deles para a reabilitação dessas pessoas. Então, um dos locais que você ajuda diretamente é uma instituição que cuida de pessoas adictas, certo? Isso. A gente, na verdade, são 3 instituições que a gente ajuda. A gente faz uma parceria, né? A gente faz esse trabalho nas ruas semanalmente, a gente pega a confiança dessas pessoas, e confiança, sim, da pessoa me dá a carteira dela para eu guardar. Ela não tem nada, o que ela tem é a carteira com os documentos e às vezes um dinheirinho. Ela dá para a gente guardar, porque ela vai precisar para o final do mês, então você vê o nível de confiança. Depois de algumas semanas conversando com elas, elas pedem ajuda. Como a maioria delas, por fuga, tem o uso do álcool e das drogas, a gente pede para elas passarem por uma clínica de reabilitação. Só que a gente não tem dinheiro para pagar um tratamento para todas as pessoas que pedirem para a gente. Então a gente tem 3 clínicas sociais, tá? Que fazem esse trabalho. Então a gente leva essas pessoas até lá, né? E então lá elas vão ter um trabalho terapêutico, refeição 4 vezes por dia, uma cama limpinha, um tratamento com amor. Só que tudo isso custa dinheiro, né? Então a gente faz uma troca, a gente leva as pessoas lá e paga isso com doação. Então pode ser doação de roupa, doação de alimentos, e mês que a gente tem uma doação maior em dinheiro, a gente também investe lá em dinheiro. Tá? Então é uma troca. E agora o projeto que a gente está escrevendo seria esse 3º passo, né? Então o primeiro passo é o assistencialismo na rua, o 2º passo é a desintoxicação dessas pessoas, e o 3º passo seria a reinserção delas no mercado de trabalho e na sociedade novamente. E então esse é o 3º passo, estamos nesse Você vai alcançar, nesse ponto você vai aí. Conquistar esse passo. Brunão, na reta final aqui, a gente tem 2, 3 minutinhos aqui para finalizar o programa. Me fala e nos conte, aliás, para os ouvintes, o que você precisa para continuar. Me conta como que acontece o seu trabalho no dia a dia e como que a gente pode contribuir com isso. Certo, gente. Toda ajuda é muito bem-vinda. Toda ajuda é muito bem-vinda. A gente entrega sopa, a gente entrega água, cobertor. Inverno tá para chegar aí, o cobertor é muito necessário. Kit de higiene. Então, na verdade, se você pensar tudo que é necessário para você viver no dia a dia, para essas pessoas também é necessário. Elas precisam comer 4, 5 vezes por dia igual a gente. Elas usam papel higiênico igual a gente. Tem que tomar banho igual a gente. Então, tudo que é necessário para a gente é necessário para ela também. Tá? Eu vou deixar o nosso Instagram aqui, Grupo Dando Sopa, no Instagram ou no Facebook. Entra lá, conhece mais um pouquinho do projeto, manda mensagem pra gente. Então toda doação é muito bem-vinda, sendo material, sendo em dinheiro ou sendo presencial. Presencial agora a gente está dando uma segurada para novos voluntários, mas assim que a pandemia terminar, a gente está precisando muito desses voluntários. Eu gostei muito do que você falou. Tudo que você precisa, ele também precisa. Então, galera, seja pro Brunão aqui, seja em outra causa, quando você pensar no que eu vou oferecer pro outro, parte do que você utiliza no dia a dia. Então, é a qualidade de roupa que você vestiria, é a qualidade de comida que você comeria, a escova de dente que faz bem pra sua gengiva, é o cabelo ou é a escova de cabelo que vai fazer bem pro seu cabelo. Então, são coisas que realmente têm qualidade para eles poderem aproveitar essa doação, e também quando essa doação for entregue, ela tem a qualidade para durar o tempo necessário junto aos nossos irmãos. Esse é o ponto, né? Então a gente tem que dar coisa de qualidade. E uma coisa muito interessante, assim, estamos na pandemia, não podemos aglomerar. Então, você vai sair de casa com o seu carro, coloca no porta-mala ali 2, 3 cobertores, leva uma bolachinha, leva um lanche, leva um packzinho de água. Água é extremamente necessária, água potável, água limpa. E aí você faz essa entrega por você mesmo, no farol, ou quando você estacionar para chegar no seu trabalho. Se você abrir os olhos, eu tenho certeza que você vai encontrar uma pessoa que está precisando. Com certeza, com certeza. Brunão, acabou a nossa hora, você acredita? Rapidinho. Rapidíssimo. Agradeço mais uma vez de coração, toda a inspiração, toda a informação que você trouxe aqui pra gente e o trabalho que você e o grupo querido, que tem pessoas incríveis nesse grupo, que eu gosto muito, 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 fazem. Então, que Deus permita que vocês sigam com segurança nesse período, que sigam recebendo, como a gente sabe, sempre aquilo que você precisa, às vezes no último minuto, mas chega. Que Deus permita que esse trabalho aconteça dessa forma e que a gente continue perto também, um podendo apoiar o outro nas nossas ações. A você, ouvinte,
eu sugiro mais uma vez que entre em contato com o Bruno, entre em contato com o grupo, conheça mais esse trabalho. Lembre, né? Vai acompanhando. Se você não pode ajudar hoje, saiba que amanhã a porta está aberta, depois de amanhã. Então, sempre há tempo da gente gerar alguma ação. Vou passar de novo meu WhatsApp aqui. Se tiver alguma dúvida com relação ao Dando Sopa, algum outro trabalho, até mesmo os trabalhos que eu desenvolvo, por favor, me escrevam. Vamos se conectar aí. Não deixa passar essa oportunidade que o sábado te trouxe, tá bom? O meu telefone é 11 e é 95595-5465. Então, é 95595-5465. Um grande abraço a você, querido ouvinte. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por me acompanhar, de estar aqui comemorando esse 1 ano de programa conosco. Um beijo grande a todos da Vibe, um beijo grande aos meus patrocinadores, Mari, Gregório, AMK e recentemente Renato. Amo muito vocês e sigam comigo, cada vez mais esclarecido do seu consciente, fazendo as escolhas mais certas, com o coração bem aquecidinho, a gente caminha para o próximo sábado. Um beijo para você, beijo, Brunão. Beijo, Paty. Obrigado, ouvinte, por essa conversa gostosa e juntos somos mais fortes, sempre, sempre, sempre. Valeu, tchau, tchau.